Tua palavra é luz no meu caminho, luz. Amados irmãos e irmãs, que bom vir ao teu encontro nesta terça-feira, 7ª semana do tempo comum. Comece seu dia mais uma vez, olhando para dentro de ti. Como você se encontra? Como está você? Como está o seu mundo, dos seus pensamentos, das suas emoções? Como foi seu sono? Foi um sono restaurador? Ou foi um sono de pesadelos? Como você amanheceu? Consegue silenciar? Escutar a batida do seu coração? Ou quando você se cala, parece que algo vai se acabar e eu tenho de logo ficar inquieto, sair deste lugar porque algo me incomoda? Te convido, respire fundo. Solte o ar lentamente pela sua boca. Perceba o caminho da sua respiração e veja como esta respiração te conecta com Deus, com teu corpo, com teus pensamentos, e você fica mais leve. Experimente respirar consciente. Experimente voltar para o seu lugar, chamado aqui e agora. Vibre-se a vida. Acolha em ti o dom de Deus. O texto que nos é dado nesta terça-feira é um texto de Marcos, capítulo 9, versículos 30 ao 37. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam essas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos, e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher estará acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, retornamos a este tempo da Igreja chamado tempo comum, que é constituído de 34 semanas. E aí nós temos as primeiras 6 semanas, que são antes do tempo que nós vivenciamos, o tempo quaresmal, depois a Páscoa, e agora retornamos a partir da 7ª semana. O Evangelho de Marcos, que hoje nos é dado, nos fala deste caminho que está fazendo Jesus com seus discípulos
E aqui também nós podemos perceber 3 momentos interessantes, pedagógicos. O primeiro momento diz que Jesus saiu o lugar à parte com seus discípulos, pois tinha o desejo de ensiná-los a sós. E ali estando, o conteúdo deste ensinamento, Marcos raras vezes nos entrega o conteúdo de Jesus. Ele diz que Jesus ensinava, mas nem sempre diz as claras o que ele ensinava. Aqui ele vem dizer, o conteúdo era o seguinte, e aqui é a primeira parte do texto. Dizia Jesus, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias depois de sua morte, ele o ressuscitará. Parece uma linguagem não de um Deus vencedor, guerreiro, como esperavam os discípulos. Mas aqui é uma linguagem de um perdedor, de um fracassado. E é isto que os discípulos vão interpretar. Pois eles esperavam um Deus que viesse guerrear, lutar, vencer os seus inimigos, derrotá-los. E de repente Jesus está dizendo, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, os homens são seus adversários, inimigos. E não só entregar, mas será morto. Mas a vitória vem em seguida de Jesus, no 3º dia ele ressuscitará. Aqui está a vitória de Jesus. Mas os discípulos não vão entender isto. Tanto é fato que a segunda parte do texto diz que os discípulos discutiam no caminho esta fala de Jesus. E quando chegam em casa, Jesus pergunta, o que vocês discutiam pelo caminho? Ora, o conteúdo da discussão destes discípulos era quem é o maior? Ou quem será o maior na ausência deste fracassado? Quem será o mais importante? Pelo visto, eles não entenderam nada até agora. E a terceira e última parte, Jesus vem dizer quem ele é, qual é a sua identidade, o que ele veio fazer junto de nós. E aí então, ele diz, percebendo esta conversa, conteúdo dessa conversa dos discípulos, ele vai dizer, se alguém quer me seguir, quiser me seguir, quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. O poder para Jesus não são os palácios, as coroas de ouro. O poder de Jesus está na capacidade de servir. E nós precisamos entender isso logo na pia batismal. O poder para Jesus está na capacidade de servir. E o modelo desta inocência, desta capacidade do servir, da doação, está na criança. Jesus pega uma criança, coloca no colo, no meio deles, e diz, quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que a está acolhendo. E quem me acolhe está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. A criança é esse estereótipo em que Jesus apresenta como modelo a ser imitado. A criança que não tem pretensão, a criança que não tem visão de poder, a criança que vive a sua inocência, a criança é aquela que é cuidada, dependente de alguém. E Jesus diz, o servo de Deus, aquele que deseja me seguir, deve mostrar o seu poder, não nas armas, no poder bélico, mas nessa capacidade de doação, de entrega, de confiança. A criança confia nos seus pais. E nós precisamos confiar em Deus, plenamente confiar nele. E a criança representa isto. Peçamos a Deus a graça de matar o nosso orgulho e reavivar em nós esta beleza da entrega, da doação, do serviço aos nossos irmãos e irmãs.
que esta graça nos seja dada e humildemente confiemos em Deus. E eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo.